Gente, Boa noite, professor. Oi, boa Vai noite. ter aula normal ou vista a prova? Hoje é vista a prova. Tô gravando a aula também, tá? Tô usando o aplicativo aqui, vamos ver se vai dar certo. Senão eu vou aderir o da Silvia. Bem, então vamos começar, gente. Como é vista a prova, geralmente um pouco mais rapidinho. E eu acho que todo mundo foi, em geral, foram todos muito bem, né? Então eu espero que não tenhamos maiores problemas. Bem, então é vista a prova da nossa avaliação oficial do primeiro bimestre de 2020/2, disciplina clínica sócio-histórica, 10º semestre. Né? Para você fazer essa avaliação, ele solicita que você coloque um endereço de e-mail válido, pede seu nome. E as 3 primeiras questões que aparecem, pelo menos para mim, né, se bem que eu acredito que eu mandei embaralhar para vocês, são as perguntas abertas. Né? Então a primeira pergunta é disserte sobre o materialismo histórico dialético. Eu acho que só teve uma ou duas pessoas que eu não dei nota integral para elas. Para eu não dar nota, a pessoa realmente tinha que ter assim saído muito, né, da pergunta. Qualquer coisa que você falasse que se trata, por exemplo, está relacionado com Marx, é uma base filosófica, é a base filosófica que possibilita a psicologia sócio-histórica, tem a ver com a ideia de tese, antítese, síntese. Qualquer uma desses argumentos que você colocasse como um aprendizado, eu estava dando como correta a questão. De que maneira o liberalismo, por meio da psicologia, influenciou a noção de indivíduo? Essa pergunta foi uma pergunta um pouquinho mais chata, né? Mais difícil, mas a maioria das pessoas conseguiram responder de maneira adequada. Em geral, eu também fui assim bastante amplo no que eu considerei correto, mas essa era uma pergunta assim mais, né, que exigia uma elaboração maior. Então, grosso modo, a ideia é que o liberalismo é uma ideologia que base, né, que, da Revolução Francesa, que constitui aí, de alguma maneira um capitalismo e também de alguma forma foi uma ideologia que constituiu grande parte de uma certa psicologia que está em voga até hoje. E né, nesse aspecto da psicologia foi uma psicologia que ficou muito sobre a noção de um indivíduo, de um eu, né, de um sujeito plenamente capaz, de um sujeito natural, né, que é um sujeito que não é necessariamente constituído pela sociedade ou pela história de vida da sociedade desse sujeito. Então, qualquer coisa dentro desse campo aí, mesmo que vocês às vezes acabassem não falassem tanto do indivíduo e do sujeito, não falassem sobre capitalismo, né, ficasse mais naquela relação liberalismo e, e eu, indivíduo, eu já estava dando como correta. A psicologia sócio-histórica faz quais críticas às abordagens psicológicas? Qualquer coisa que fosse na direção de críticas a um eu descontextualizado, de um indivíduo descontextualizado, que não leva em consideração a sociedade, que não leva em consideração a construção histórica, críticas a um eu naturalizado, enfim, faz críticas a noções idealizadas do ser humano, faz críticas a uma compreensão descolada da realidade do sujeito, enfim, né, foi uma gama de coisas que eu considerei como correto. Coisas que eu não considerei como correto. Pessoas que acabaram colocando sobre. Enfim, acho que na verdade até quem colocou um pouco sobre ideologia, um pouco sobre capitalismo, materialismo histórico dialético, nessa eu também considerei. Mais quem saiu muito dentro desse campo das nossas questões. Eu acho que também foram uma, duas, três pessoas, não sei assim ao certo quantas foram, mas não foram muitas pessoas que eu acabei descontando nota. Acho que eu tirei nota assim, tipo, de zerar a questão, eu acho que ninguém. Realmente foram poucas as pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida em relação às questões abertas e quiser vir me perguntar diretamente sobre, pode ficar à vontade, tá? Então,
Próxima pergunta. De que maneira a psicologia sócio-histórica se faz crítica? Através da crítica pela crítica, com o objetivo exclusivo de encontrar falhas filosóficas na produção intelectual alheia. Essa que não está correta, não está certa, né? Porque o objetivo da psicologia sócio-histórica não é fazer uma crítica pela crítica, não é criticar pelo prazer de criticar, né? É realmente com o intuito de levar uma melhora, um ganho aí né, uma melhor compreensão do sujeito, uma melhor compreensão do ser humano. Não é uma questão intelectualista ou academicista. De que maneira, então, a psicologia sócio-histórica se faz crítica? Uma outra possibilidade... Deixa eu só silenciar um grupo aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho e eu não vou conseguir prestar atenção na aula. E eu preciso deixar aberto porque tem aluno falando comigo em relação a nota e prova ainda. Enfim, aí a questão 2 seria... Ela é crítica, ela se faz crítica, pois ela é posicionada. Exige a definição de uma ética e uma visão política sobre a realidade na qual se insere o nosso objeto de estudo e trabalho. Faz bastante sentido essa, mas vamos segurar ela, vamos ver as próximas. 3. Ela se faz crítica ao indagar o objetivo das técnicas de outras abordagens teóricas. Essa opção C aqui, ela é uma opção bem difícil de descartar, né? Ela é uma opção realmente delicada. O que acaba acontecendo é que indagar, né, o objetivo das técnicas é uma forma de se fazer crítica a outras abordagens teóricas, mas não é a forma como a psicologia sócio-histórica faz, né? Ela faz essa crítica realmente pensando nessa posição política, né, que está na questão anterior, né, de uma definição de uma determinada ética. Essa é de onde vem a crítica, é realmente... não é a técnica, não é o ponto, assim, vamos pensar numa linha, né, de constituição, numa linha histórica de constituição de uma abordagem teórica. A primeira parte, a primeira etapa dela é você pensar na base filosófica da sua abordagem teórica. E a outra ponta final seria a técnica que você aplica, né, numa perspectiva de cura ou de tratamento psicológico. E aí, no caso, a psicologia sócio-histórica, ela é uma questão da base filosófica, da base política, né? Ela não é uma questão diretamente relacionada a técnicas. Então, a resposta correta seria a B. Né? Todas as opções estão erradas, não é a opção correta, pois a opção B está certa. Inclusive, nos slides, tá? Tem essa frase aqui, exatamente como está aqui, tem essa frase nos slides. Como o materialismo histórico dialético se relaciona com a psicologia sócio-histórica? Então, quem, né, respondeu uma resposta assim mais ampla, mais abrangente na primeira pergunta, provavelmente vai saber a resposta dessa pergunta também. O materialismo histórico dialético é a base epistemológica que fundamenta a psicologia sócio-histórica. Gostei dessa resposta. Pode ser uma boa. A partir da crítica que o materialismo histórico dialético faz à abordagem da psicologia sócio-histórica. Essa aqui não pode ser. Por quê? Porque o materialismo histórico dialético ele não faz uma crítica à abordagem sócio-histórica. O materialismo dialético ele existe antes da existência da psicologia sócio-histórica. É só depois da existência do materialismo histórico dialético é que vai existir a psicologia sócio-histórica. Então não tem como o materialismo histórico dialético ter feito uma crítica à psicologia sócio-histórica. Essa já está errada. Questão C. Se relacionam de forma opositiva, sendo uma crítica à outra. Então uma coisa seria contrária à outra, eles seriam em oposição. Que está errado. Né? O materialismo histórico dialético realmente é a base filosófica epistemológica que fundamenta a psicologia sócio-histórica. Essa, então, é a resposta correta, opção A. Próxima pergunta. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, questão, sofrimento, angústia? Tranquilo pra mim. Pra mim tá tranquilo. Então, maravilha. Então, vamos seguindo. A psicologia sócio-histórica acredita que o fenômeno psicológico se desenvolve ao longo do tempo. Assim, o fenômeno psicológico, 2 pontos, não pertence à natureza humana. Faz sentido. O fenômeno psicológico não pertence à natureza humana. O ser humano ele não
existe de maneira natural, né? Não é porque você nasceu que você vai se constituir como um humano, assim como nós estamos hoje em dia, né? Por exemplo, se eu, né, sei lá, alguém parir uma criança e botar no meio do mato, essa criança não vai aprender matemática sozinho, né? Então, tá certa essa primeira questão. O fenômeno psicológico não é pré-existente ao homem. Ao humano ou ao homem? Ao homem. Deveria ser ao humano, né? Porque homem exclui a mulher, mas enfim. Então, de fato, né, no fenômeno psicológico, ele não é pré-existente ao homem, né? Não, a psique, como a gente concebe ela hoje, ela é um fenômeno que, né, ela é uma constituição que se dá em sociedade. Ela não existe de maneira assim, ideal, inata, né? Tipo assim, como uma alma, né? Ou algo nesse sentido. Como, enfim, um dote, um dom, né? É uma coisa que é construída socialmente. O fenômeno psicológico reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens. Perfeito, né? O fenômeno psicológico ele é constituído então da sociedade, das condições econômicas, da cultura em que vive cada um de nós. Todas as opções estão corretas? Não, não estão. Pera, sim, não, todas as opções estão corretas. Exatamente, nossa, eu super ia errar se eu estivesse fazendo na prova agora. Todas as opções estão corretas, todas as três, né, são verdadeiras. Aqui, todas as opções estão corretas, porque de fato não pertence à natureza humana, não preexiste ao homem, reflete a condição social, econômica e cultural. Todas as opções estão corretas. Por algum motivo eu não consigo abrir o chat da conversa aqui. Vai ficar para um outro momento para eu ver o chat de vocês. Considerando o trecho a seguir. O diferente não é anormal. O diferente é menos provável, é menos comum. Leia as assertivas e assinale a correta. Tem 4 slides sobre esse tema. Cada slide vem com uma dessas frases aqui, ó. O diferente é menos provável porque não se deu acesso às condições necessárias para o desenvolvimento daquela característica. Sim, isso aqui está certo. Né? O diferente ele é menos provável, então é menos, né, tem menos chances de acontecer, porque se deu menos condições, né, não teve condições para desenvolver aquela característica. Então uma criança, ela é diferente, né, durante o desenvolvimento escolar dela, ela é diferente, não porque ela é anormal, mas porque ela teve menos condições. Ok. O diferente é menos provável porque o aproveitamento da criança não pode ser total, talvez por limitações da aparelhagem básica do corpo, uma miopia, por exemplo. Sim, exatamente. Às vezes a criança ela tem uma diferença de aprendizagem porque ela teve uma limitação biológica, uma aparelhagem básica, então uma miopia, certo? Essa é uma das coisas que podem gerar diferenças no processo de aprendizagem, assim como, né, não se deu acesso às condições necessárias. Então, por exemplo, a criança não teve acesso a uma escola, então ela não aprende da mesma forma como outras crianças vão aprender, porque ela não teve acesso à escola. Assim como uma criança que teve uma miopia e não usa um óculos, vai ter muito mais dificuldade para aprender a ler, por exemplo. Então ela é diferente por conta disso. O diferente é menos provável porque... Eita, nós. Porque as relações estabelecidas para o aprendizado foram carregadas de conflitos, porque as relações estabelecidas... foram carregadas de conflitos e emoções que dificultam o desenvolvimento comum. Ou seja, a criança teve uma aprendizagem diferente porque ela está numa condição emocional de vulnerabilidade, certo? Então essa também é um dos motivos pelo qual o diferente é menos provável, é o menos comum e não anormal. Todas as opções estão corretas, é a opção certa. Assinale a opção que complementa corretamente o trecho a seguir. A psicologia sócio-histórica parte das...
bases biológicas do comportamento para desenvolver a sua teoria sobre o comportamento operante. Né? Isso aqui é behaviorismo, tá completamente errado. Concepções de inconsciente que fundamenta o ser humano como social. Não, né? Inconsciente é psicanálise. Tá fora do rolê. 3. Categorias trabalho e relações sociais para situar o homem na sua historicidade. Correto. Então, todas estão corretas, não é a opção correta. A opção C é a opção correta. Julgue verdadeiro ou falso para as seguintes críticas realizadas pela psicologia sócio-histórica à atuação de diversas abordagens teóricas. Em seguida, assinale a opção que julga corretamente as assertivas. Então vamos lá. Primeira crítica. Algumas outras abordagens teóricas não concebem os humanos como constituídos pelo social. Verdade, ela faz essa crítica. Algumas outras abordagens teóricas realmente não concebem o humano como constituído pelo social. V. Então, a primeira opção é V. Aqui, todas elas têm como primeira opção é V. Então, é V. Não tem como não ser. 2. Algumas abordagens consideram aspectos biológicos como determinante para o comportamento humano, em detrimento de aspectos políticos e sociais. Verdade. A teoria cognitivo-comportamental está aí para dizer exatamente isso. Então, V. Temos 3 opções, que é a primeira opção, que é VV. VV, VV e VV. Então, descartamos a opção 1. Terceira assertiva. O sócio-interacionismo de Vygotsky não se relaciona com a psicologia sócio-histórica. Isso está falso. Né? É a partir do sócio-interacionismo de Vygotsky, junto com o materialismo histórico dialético de Marx, que se constitui a psicologia sócio-histórica. Inclusive, o sócio-interacionismo de Vygotsky parte do materialismo histórico dialético. Então, não, Vygotsky é importante. Isso é falso. Então, a gente tem VVF e VVF. Temos a opção 2 e a opção 4. Isso. E 4, né, a última, todas as abordagens teóricas consideram a construção da subjetividade humana como um fenômeno complexo e político. Certo? Então, não. Se essa opção aqui está certa, cadê? Não, se essa opção aqui é verdadeira, né, não concebem os humanos como constituídos pelo social, essa opção aqui tem que ser falsa, né? Porque ela está dizendo que algumas abordagens teóricas não consideram o social, não consideram o político, e essa aqui está dizendo que todas as abordagens teóricas consideram o fenômeno social e político. Então essa é verdadeira, essa é falsa e essa é falsa. Então a opção correta é a última opção, VVFF, opção 4. Considerando sua graduação. A graduação inteira, gente. Isso aqui não é só nossa formação, nossa aula. Você avalia que o psicólogo, frente a uma situação de discriminação, deve ser neutro e imparcial, compreender que determinados formatos de relações sociais são imutáveis, questionar-se o que gera determinada discriminação, intervir sobre de maneira a impedir, sempre apoiar, determinada discriminação, tá errado, intervir sobre de maneira a impedir a discriminação, sempre apoiado no conteúdo teórico-científico da profissão. E 4. Entrar em contato com as autoridades competentes e se isentar da responsabilidade social. Bem, se vocês se formarem nessa faculdade e acharem que a questão 3 está certa, eu sinto que eu, enquanto professor, cumpri com o meu objetivo ético de formação de psicólogos. Certo? Gente, dúvidas, perguntas, angústias, questões, sofrimentos? Não. Oba. Que bom. Fico feliz que todo mundo esteja bem. Professor, a parcial é a vista prova, né? A parcial... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, ó. A parcial é a entrega da prova corrigida.
né? Então eu gostaria, mesmo quem acertou tudo, né, me faz essa gentileza, por favor. Escreve as questões, né, se vocês têm acesso à prova, né, no e-mail. Certo. Cadê, ó? No e-mail de vocês, por exemplo, vou abrir uma aqui, ó. Essa pessoa, você tem essa opção visualizar aqui, ó. Você clica em visualizar, ela vai abrir a prova para você, certo? É para transcrever, professor? Aí você copia, né? Você vem aqui, seleciona a pergunta, copiar. Aí você abre um documento no Word, cola, opa, colar, né? Aí você cola. Daí você vai lá, copia, aí você escreve qual é a resposta correta e por que ela é a resposta correta. Como, por exemplo, foi corrigido. Aí aqui está, foi considerada correta, deixa. Isso. Mas você copia e cola ela de novo e só diz o porquê que essa é a correta. Só se explica. Faz uma justificativa. Pode ser coisa simples, gente. Tá bom? Peço por gentileza que vocês façam isso. Por quê? Até a de marcar. Vai valer quanto essa gentileza? Até a objetiva, professor? Inclusive as objetivas, preferencialmente. Mais importante as objetivas do que as abertas. Essa atividade ela é a avaliação parcial. Então, ela no bimestre ela vale 3 pontos, né? No semestre todo ela vale 1,5. Então é o seguinte, nós vamos copiar o resultado, a prova, Isso. E justificar A por que ela está a resposta certa. Isso. Mas só sobre a resposta certa, as outras não precisam, né? Não, comentar. as outras não. Aí mesmo ela estando correta, justifica a si mesmo. Por favor. Mesmo que você tenha acertado na sua prova, eu peço por gentileza que vocês façam isso. Façam isso. E a prova apareceu, a avaliação, né? Aí lá, por exemplo, 7, no caso fosse 7, era 70, assim? Aí 800, isso, assim? Isso. Foram 1000 pontos. 700, isso. Tá, 1000 foram pontos. 1000 pontos, é o equivalente a 10 pontos, né? Então quem tirou 700, tirou 7. Quem tirou 800, tirou 8. Quem tirou 1000, tirou 10. Te manda por e-mail, Pedro, até quando? Por favor. Até o dia 24/9. Então, sem ser... 24? Não, pode ser até o dia 29. 29 do dia 19. Então, sem ser a terça-feira que está vindo, a outra. Certo? Aí, enviar no seu e-mail. No meu e-mail. Certo. Aí, ó, dia 20 e... Cadê? Dia 17, que é a nossa aula de quinta-feira agora, e dia 22, que é a aula de segunda-feira que vai vir, é para fazer isso, tá? Tô dando essas duas aulas para vocês fazerem essa avaliação parcial. E para vocês darem um descanso também. Beleza? Entendido. Beleza. Então tá bom. Hein, professor? É as duas próximas aulas? Isso. Para as duas próximas aulas. Uma de quinta e uma de segunda é cedida para vocês fazerem essa parte da avaliação parcial. Valendo 10, né? Ela vale de 0 a 10, né? Só que no peso lá do bimestre, quando faz os cálculos de peso, ela pro bimestre vale 3. Pro semestre ela vale 1,5. Ou seja, ela vale 1,5 direto na nota final de vocês. Lá no boletim final que sai a nota de vocês, essa atividade vale 1,5. Mas aí, vamos supor, tirou 10, aí vai fazer, fez a vista-prova, depois fez a parcial, justificou 10, né? 10, perfeito. Tranquilo. Eu entendi. Beleza, bom. Mais alguma dúvida, gente? Não. Então tá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar no WhatsApp, manda no grupo da sala também, me marca lá que eu respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo.
Ok, então. Liberado? Liberados. Podem começar a fazer a avaliação parcial de vocês. Tá bom. Ok. Boa noite, turma. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.